do Plano de Preservação de Brasília. Agradecemos a equipe da RS Projetos, agradece a presença dos senhores. Temos uma expectativa muito grande, como nas anteriores reuniões, de que os senhores, com toda a franqueza, nos apresentem as suas sugestões. Essa reunião tem como objetivo captar as sugestões, as opiniões dos senhores. Portanto, até mais importante do que, mais importante do que a nossa apresentação, que tem só a intenção de suscitar, poder se recolher essas opiniões, que os senhores nos alimentem com as suas opiniões a respeito da preservação de Brasília. O que eu gostaria nessa introdução de dizer é alguma coisa que eu vivi agora muito recentemente. Quem sabe o maior arquiteto moderno que já houve, o Le Corbusier, vários de vocês já ouviram falar nele. Foi ele que colaborou com a equipe brasileira, tanto com Lúcio Costa quanto com Oscar Niemeyer, para o projeto do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. E o espírito da arquitetura e do urbanismo modernos estão impregnados na proposta de Lúcio Costa para Brasília. Portanto, eu estou dizendo isso para dizer da importância desse arquiteto Le Corbusier para chegar à questão do patrimônio mundial. Brasília é patrimônio da humanidade, 20 anos depois, quase 30 anos depois da sua fundação. Portanto, a questão da preservação em Brasília ainda se coloca a tempo de que ela não tenha os vícios que as grandes cidades têm. Um plano de preservação de São Paulo teria muito poucas chances, porque a cidade já tem vícios de tal dimensão que fica praticamente impossível serem corrigidos. Brasília, muito precocemente, para a felicidade de nós todos brasileiros, iniciou esse processo de preservação, porque ele já vinha embutido desde o início, desde a Lei Orgânica de 1960, já há esse cuidado com a preservação de Brasília. Então, nós temos chance, com esse processo todo, com o PPCUB e com as suas sucessivas avaliações, porque a cada 5 anos, a cada 10 anos, todo o plano, não é o plano de preservação de Brasília, mas todos os planos têm revisões, não é? Esse processo vai sendo aperfeiçoado. Então, o que sair no plano de preservação, o que for o texto final do plano de preservação, ele daqui a 5 ou daqui a 10 anos, ele vai poder ser corrigido. Portanto, ele não é alguma coisa estabelecida para sempre. Voltando à questão do Le Corbusier, há uma equipe de 5 países, a França, a Bélgica, a Suíça, a Argentina, porque tem um projeto Le Corbusier também na cidade de La Plata, se reuniram técnicos da maior competência para preparar um processo pedindo à Unesco que essa obra do Le Corbusier, protegida em cada país, portanto, usando a terminologia brasileira, tombada em cada um desses países, protegida pelo seu respectivo país, fosse considerada patrimônio da humanidade. Pois há mais de 5 anos que eles apresentam e reapresentam e não conseguem essa inscrição. Então, nós temos que valorizar enormemente o fato de Brasília ser patrimônio da humanidade, porque foi esse fato que suscitou a possibilidade de nós podermos proteger essa cidade. Essa é uma coisa. A segunda é o seguinte, nem tudo o que está sendo pensado pela equipe vai ser apresentado aqui, porque a complexidade de Brasília é muito grande. Essa aparente simplicidade de Brasília, que parece que a gente entende num passar de olhos,
ela envolve muitas complexidades. Então, tem questões que ainda estão sendo estudadas pelo grupo e discutidas com o governo do Distrito Federal. Vou dar um exemplo, a questão do entorno, não é? Nós vamos apresentar aos senhores agora um primeiro estudo para a definição de áreas de preservação. Em base a isso, vai ser feita uma proposta para a bacia do Paranoá. Então, nós não queremos atropelar. Está ligadinha a luz. Obrigada, Décio. A prioridade nossa, evidentemente, que é a área tombada federal, a área considerada patrimônio da humanidade, e a partir daí, dessas áreas de preservação que vão ser depois estudadas, os colegas vão apresentar isso para os senhores, vão ser estudadas, então, dentro de cada área, sub-áreas com normas de preservação diferenciadas, a partir desse quadro, dentro da área tombada, que vai ser estabelecida a regra para a bacia do Paranoá, para o entorno que protege visual, naturalmente, paisagisticamente, o plano piloto. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E eu repito que é uma oportunidade única que nós temos aqui, porque Brasília ainda guarda condições muito próximas, apesar das distorções que todos nós aqui conhecemos e temos consciência delas, ainda está muito próxima da sua condição do final dos anos 60, que é mais ou menos quando o desenho e a ocupação se consolidaram. Agora, nós temos que ter uma clara consciência de que nós, cidadãos de Brasília, eu vim para cá em 1971, morei 31 anos em Brasília e tenho um amor muito grande por essa cidade. Nós estamos vivendo só o início de um processo. Imaginem os senhores que Paris, quando tinha a idade de Brasília, ainda era um acampamento romano. Então, nós estamos vendo apenas o início de uma grande cidade. Então, nós temos que ter um cuidado extraordinário, porque, como se diz, temos que trabalhar pisando com o pé direito nessa cidade. Então, os interesses individuais têm que ser vistos dentro da ótica do interesse comum, do interesse de todos, do interesse dos brasileiros, porque cada um dos senhores que mora na capital representa todos os brasileiros. Então, nós temos uma responsabilidade extraordinária, porque nós estamos preservando uma cidade que é de todos os brasileiros e que é reconhecida como patrimônio da humanidade, portanto, a sua preservação interessa a humanidade toda. Então, é com esse olhar de que nós estamos iniciando um processo que nós não podemos deixar essa cidade se deteriorar. Nós somos os primeiros romanos que puseram o pé em Paris. Nós somos os primeiros romanos aqui do século XX que pusemos os pés nesse Planalto Central e que temos o privilégio de viver nessa cidade extraordinária. Não há aglomerado humano que não tenha problema, não existe isso, porque foi formado por nós humanos que temos muitos defeitos. Agora, o importante é olhar o interesse comum, o interesse de todos, o interesse da cidade como um todo, e não o interesse individual de cada um de nós. Então, esse é o patamar de civilidade, de cidadania que nós precisamos ter para olhar essa busca que tem sido feita com empenho muito grande, tanto da parte da equipe quanto da parte do governo do Distrito Federal. Muito obrigada. Nós vamos ouvir, então, agora o Rafael Rosa, por favor. Alô.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, reforçar o que a Briane coloca, né? Essa visão geral, né, sobre o trabalho. Eu acho que é fundamental que a gente, nesse momento, também esclareça, e principalmente com relação aos métodos, como vai se chegar, né, no plano de preservação. Inicialmente, gostaria de comentar também que essa apresentação está dividida em 3 partes, né? Na primeira parte, onde é apresentada, né, a metodologia de trabalho e já um primeiro... Há um probleminha aqui. Agora sim. Uma primeira delimitação, né, de áreas de preservação. E na segunda parte, né, apresentados os aspectos gerais que tangem a toda a área do plano, toda a área, vamos dizer assim, que abrange o plano de preservação, não necessariamente só problemas da RA1 ou da área do piloto, né? E num terceiro momento da apresentação, vão ser apontados os aspectos específicos relativos à área, né, da plenária, ou seja, a área do plano piloto. Inicialmente, eu também gostaria de salientar, né, um pouco do processo, né? A gente teve, né, alguns dias atrás, um seminário técnico com especialistas na área de patrimônio e na área de preservação de Brasília, enfim, né, no sentido de coletar também, né, propostas, né, para subsidiar o prognóstico, que é a etapa que a gente está em curso. E o momento de hoje, que é as reuniões plenárias, visam exatamente o que a Briane coloca, coletar, né, vamos dizer assim, as propostas, as proposições das pessoas que habitam essas áreas. E por último, né, a audiência pública, né, dessa etapa, né, assim como tem uma outra audiência pública no final, né, para apresentação do próprio plano, né, é justamente a consolidação dessas proposições, né, que são elaboradas na etapa de prognóstico. Isso é um pouco do processo, né, dessa etapa que a gente está em curso, né. Eu gostaria de rapidamente, né, eu sei que o foco da discussão hoje são as proposições para a área, né, específica da plenária, mas eu gostaria de salientar a importância da definição de níveis de preservação, né. Essa é uma questão que é crucial para o plano, para todo o plano, para a elaboração do plano. Por quê? Porque hoje, né, nós temos toda a área tombada, né, sobre o mesmo nível de proteção. Se a gente analisar, né, os dispositivos hoje de controle da área tombada, todas elas, vamos dizer assim, digamos, definem algumas diretrizes, mas elas tomam a concepção urbanística de Brasília, né? E isso, do ponto de vista, vamos dizer assim, normativo e de controle da área, ela gera um certo problema, porque ela não chega no nível da especificação, ou seja, da normativa, né, para cada uma dessas áreas, porque toda essa área, né, dentro do plano de preservação, ela tem características diferentes, né? A gente não está trabalhando com uma área uniforme do ponto de vista urbano, ou dos atributos de configuração urbana, né? Então, ela tem, dentro dessa grande área tombada, a gente tem pequenas áreas que têm características diferentes, né? E isso é importante que a gente reconheça isso e que defina níveis diferenciados de proteção, porque nem todas essas áreas, né, têm atributos a serem preservados, né? Então, é importante que isso seja, né, explicitado nesse momento, né? O método de aplicação, de como está sendo elaborado esse plano, esse ponto de partida, esse ponto, né, de início, né, para a definição da lei de uso e ocupação do solo, ou seja, a parte, né, final, vamos dizer assim, do plano, né? É importante que também a gente coloque que essa definição de níveis diferenciados não é, vamos dizer assim, não é invenção da roda, né? Isso já vem sendo trabalhado pelos grupos de trabalho que, desde o GT Brasília, né, lá nos idos anos 80, desde o tombamento, já vem tentando, né, estabelecer esses níveis de proteção. Então, é um processo antigo, digamos assim, e que no plano de preservação, né, isso se consolida, de certa maneira, né, e se define esses níveis, né. Isso, corroborando com isso, é o fato de que a portaria 299 do IFAM, né, que instrui, vamos dizer assim, a elaboração